noite. Eu sou Vera Darmancef e começo aqui Papo de Mulher. Hoje estamos estreando a terceira temporada do programa e sempre buscando o melhor para você que sempre nos acompanha. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Cabral Ribeiro. Mário foi presidente por várias gestões da Associação Mineira de Homeopatia e foi presidente também da Associação Brasileira de Homeopatia. E ninguém com propriedade para falar melhor que ele. Boa noite, Mário. Boa noite, Vera. É um prazer estar aqui no programa, poder falar da homeopatia. Eu que agradeço a oportunidade. Mário, fala para o pessoal de casa o que vem a ser homeopatia. A homeopatia ela está associada à fitoterapia, que usam-se plantas medicinais? Tá. A homeopatia é uma especialidade médica. Agora, muitas vezes e muitas pessoas confundem a homeopatia com a fitoterapia. Não é a mesma coisa, é bem diferente. Embora a homeopatia utilize muitas plantas como seus medicamentos, ela não é fitoterapia, é bem diferente. Sim. E fala-se que a homeopatia nós podemos usar qualquer elemento que existe na natureza para fazer uso da homeopatia. Pode, qualquer elemento da natureza. O que precisa ser? A gente pode usar tanto plantas, minerais, substâncias químicas, produtos de origem animal, tudo isso pode vir a ser um medicamento homeopático. Para que possa acontecer isso, é necessário que seja experimentado. Experimentado como? De uma maneira diferente que a proposta da homeopatia. A experimentação é no homem são. Então, aquele homem que é razoavelmente saudável, né? Não um só, mas alguns, vão fazer um trabalho de experimentação. Essa experimentação tem todo um protocolo para se experimentar qualquer substância que possa vir a ser um medicamento homeopático. Explica como que ela age, né? Como que a homeopatia trabalha no ser humano. Aliás, no ser humano, porque hoje a homeopatia inclusive ela é usada para uso veterinário, né? Para uso veterinário e para uso na agronomia também. Isso eu não sabia. Mas vamos falar, né, que é mais aqui da nossa área, que é o ser humano. O paciente vem para a consulta. Ele vai contar de tudo aquilo que ele sente, quais são os seus sintomas, né, o seu sofrimento. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença dessa anamnese, né, dessa história que a gente colhe para uma consulta homeopática da consulta mais tradicional da alopatia. Mas o que a gente vai escolher como medicamento depois que a gente colheu essa história do paciente? Nós vamos procurar um medicamento que na experimentação dele, numa série de indivíduos, homens sãos, ele foi capaz de provocar sintomas que são muito semelhantes ao sintoma que esse paciente está sentindo. Quando a gente então tem um medicamento que na experimentação, os sintomas que ele foi capaz de provocar são semelhantes ao sintoma que o paciente está nos mostrando, é esse medicamento que vai ser escolhido. Sim. Ela não age só, ela não trata só da doença específica, ela trata da doença como um todo. Isso é muito importante para a homeopatia. O medicamento ele não é escolhido por causa da doença, mas é escolhido por causa do modo de ser do doente. Então isso é muito diferente, porque, por exemplo, eu posso atender 10 pacientes com pneumonia e cada um receber um medicamento diferente, porque cada um tem um modo de ser diferente. Como assim, por exemplo? Um é calorento, o outro é friorento, um tem pouca sede, o outro tem muita sede, um gosta de comida gordurosa, o outro detesta comida gordurosa, um tem um horário de agravação no dia, o outro horário. Um, por exemplo, quando tem febre, ele tem febre de um determinado jeito, né? Às vezes tem com as extremidades quentes e o corpo frio, o outro tem frio nas extremidades quando tem a febre. A febre de um vem com um tipo de horário de agravação, o outro de outro. Um tem, por exemplo, febre com sede, outro sem sede, né? Um tem um tipo de humor muito diferente do outro, né? Um sofre por abandono, outro sofre mais por questão de ciúme. Cada um tem um modo de ser e um modo de sentir
e algumas coisas na vida que mexem muito com ele que às vezes o outro não sente nada com aquilo. Então isso tudo vai influenciar em qual medicamento que vai ser escolhido. Tá, na homeopatia nós sabemos que a gente tem que tratar também do emocional. Mas você acha que o emocional, ele é responsável pela doença? Olha, o ser humano é muito isso mesmo, né? O humano quer dizer inserido numa cultura. E essa inserção na cultura faz da gente especialmente sensível a tudo aquilo que mexe com o que nós temos de humano, né? Os sentimentos, as emoções. Então isso é muito importante. Isso, tanto com o desequilíbrio, facilita o organismo inteirinho para ele estar mais susceptível a estar adoecendo ou não. Não se sabe, né? Mas é claro que eu conheço homeopatia, até porque eu tenho minha família toda trata de homeopatia há mais de 30 anos, né, doutor Mário? Isso é um mito, né? Mas eu queria que você esclarecesse isso para o pessoal de casa. Todo mundo pensa que a homeopatia ela age lentamente. E não é verdade. A gente sabe que a homeopatia ela pode tirar uma pessoa do coma rapidamente, né? Que ela pode também suspender uma hemorragia também de um aborto. A gente sabe que é possível, né? Explica isso melhor. Sim. Isso acontece muito, essa confusão, porque o povo não separa bem o que é doença crônica do que é doença aguda. Uma doença aguda, aquela que vem, se instala e rapidamente, ela assim, um período às vezes de uma semana, 10 dias, 15 dias, ela tem um início, um pico, um auge e depois ela vai melhorando. Se o paciente não tem o azar, por exemplo, de sucumbir, de morrer por causa daquela enfermidade, ela vai ter um pico, vai daqui a pouquinho, passa e vai embora e acaba, e a pessoa fica bem depois. Então isso é o agudo. O crônico é aquela doença que começa e fica anos. Por exemplo, um exemplo que é muito conhecido, uma artrite reumatoide, né? O paciente às vezes vem tratar e ele fala que assim, doutor, eu já tenho essa doença há 10 anos. Então, esse tipo de doença crônica que o paciente chega já tem 10 anos de evolução, e a melhora vai ser lenta. Então, na homeopatia, quando a gente acerta o medicamento desse paciente com essa doença crônica, ele vai ter 1/10 do tempo que ele já tem de doença para conseguir melhorar daquela doença. Então, esse que veio com 10 anos de artrite, ele vai devolver mais ou menos 1 ano para conseguir recuperar a saúde dele. Tá? Eu acho que é um tempo bom, e visto que na medicina tradicional é muito difícil conseguir a recuperação de uma doença crônica. Geralmente é só uma paliação que é feita. A gente consegue resolver, curar essa pessoa, mas tem essa questão do tempo de evolução. Agora o agudo não. Se a pessoa vem com uma pneumonia, em pouquíssimo tempo ela recupera com medicamento homeopático. Recupera, às vezes, até mais rápido que, por exemplo, com tratamento com antibiótico. Não confundir, por exemplo, só um detalhe. Às vezes a pessoa está com a pneumonia, começa a tomar um antibiótico. É depois de 2 dias que ela vai ter um efeito, se fizer um raio-x, que vai dar uma diferença. Mas ela sente melhor que ela toma o quê? Toma um analgésico. Então, e o antitérmico. Né? Então, rápido, ela não está sentindo mais nada, mas não quer dizer que ela está curada. E na homeopatia você vai dar, e com menos tempo do que isso, se você fizer um raio-x, você já vai perceber a melhora. É verdade. Só que a gente não dá analgésico nem antitérmico. A pessoa vai ter ainda uma febre, mas logo ela vai começar a se curar. Porque essa febre é importante, que é uma defesa do organismo, que o organismo está conseguindo combater o processo infeccioso. É verdade. Nós vamos dar uma pausa e voltamos no próximo bloco. Nós vamos continuar com a ação da homeopatia. Papo de Mulher volta já.